Eu quero parabenizar você porque você se matriculou em um excelente curso de formação. Se você se matriculou é porque você entendeu a importância dele para você, para o seu ministério e para o seu serviço na igreja. Estas videoaulas são uma iniciativa da Comunidade Recado e tem por objetivo capacitar e incentivar os artistas católicos no conhecimento da música litúrgica. O nosso objetivo é uma melhor preparação para exercer tão importante serviço para a igreja, disponibilizando mais conhecimento sobre o canto litúrgico nos diversos ritos dentro da celebração, levando você a perceber o valor de tão nobre serviço e, assim, desempenhá-lo com zelo e da melhor maneira possível. Que você possa ser um servo de Deus ungido e capacitado também na tua arte. Parabéns! Você está investindo em seu ministério. Deus te abençoe. Olá, meus irmãos. Meu nome é Gine, sou missionária da Comunidade Recado. Estou aqui para falar para vocês sobre o cântico litúrgico na celebração eucarística. Este já é o nosso segundo DVD e nós vamos recapitular um pouquinho do que vimos no primeiro DVD. No primeiro DVD nós falamos sobre o que é a liturgia, quem celebra a liturgia, quem é participante da liturgia. Falamos um pouquinho sobre o rito, sobre as músicas que são litúrgicas e os critérios para escolhê-la, saber quando uma música é ritual ou não. Falamos também sobre os ritos iniciais na Santa Missa. Falamos que o canto de entrada não é rito, então ele acompanha a procissão de entrada. Após a entrada do presidente da celebração, que beija o altar, nós fazemos o sinal da Santa Cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, é uma invocação trinitária que é um rito. Após este rito, nós temos o ato penitencial, que também é um rito que pode ser feito em 3 fórmulas, que você pode acompanhar no nosso primeiro DVD. Falamos também do canto do Glória, que é um rito que contém 3 partes. No dia de hoje, nós vamos falar sobre a liturgia da palavra, a liturgia eucarística e os ritos finais, bem como os cânticos que fazem parte deste momento da nossa celebração eucarística. Diz o missal sobre a liturgia da palavra. É a parte principal da liturgia é constituída pelas leituras da Sagrada Escritura e pelos cânticos que ocorrem entre elas, sendo desenvolvida pela homilia, pela profissão de fé e pela oração universal dos fiéis. Pois nas leituras explanadas pela homilia, nós vemos que Deus, ele fala a nós. E através das Sagradas Escrituras, Deus, ele vem ao nosso encontro, cumprindo a sua promessa que diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, aí ele está. Pela Sagrada Escritura, pela homilia, pelo Salmo, Deus se faz presente no nosso meio. Ainda nos diz o missal, pelo silêncio e pelos cânticos, o povo se apropria desta palavra de Deus e a ela adere pela profissão de fé. É muito importante que na liturgia da palavra, todos os fiéis sejam convocados à meditação e à oração. Então, a primeira parte da liturgia da palavra é a primeira leitura. Logo após a primeira leitura, há o canto do Salmo responsorial. O Salmo responsorial, ele é rito e é palavra de Deus. Então, como rito, você músico, você que trabalha na pastoral da música, não pode cantar nada além daquilo que está escrito no lecionário. É importante que o canto do Salmo, ele seja cantado de uma forma dialogal. O Salmo, ele é a resposta à primeira leitura e ele dá o sentido teológico desta leitura. É importantíssimo que a letra do Salmo não seja trocada por um canto de meditação. Isso nós vemos com muito costume no Salmo do Bom Pastor.
né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Neste salmo, muitas vezes, o salmista deixa de cantar aquilo que está escrito para colocar um cântico adaptado a este salmo. Isto não pode ser feito, porque como nós vimos no nosso primeiro DVD, os cânticos que são ritos possuem uma estrutura própria e por isso não podem ser trocados. O salmo é muito importante que ele seja todo cantado aos domingos e nas solenidades e durante a semana seja cantado pelo menos o seu refrão. Do salmo acontece a segunda leitura, falando de missa dominical, e após a segunda leitura vem a aclamação ao evangelho. A aclamação ao evangelho também é um rito e deve ser cantado. A palavra aclamar vem de aclamação e significa aplaudir. Aplaudir com entusiasmo. Então é muito importante que o canto de aclamação, ele seja um canto alegre, um canto festivo, porque o objetivo dele é acolher a palavra de Deus, acolher o evangelho de Jesus Cristo que vem ao nosso encontro. Diz o missal romano: a aclamação constitui rito ou um ato com valor próprio, pelo qual a Assembleia dos Fiéis acolhe e saúda o Senhor, que lhe vai falar no Evangelho, e professa a fé por meio do canto. Deve ser uma expressão alegre, confiante, de louvor e de acolhida, que fazemos a Cristo que vem ao nosso meio por meio da sua palavra. Então o missal deixa muito claro como deve ser este canto de aclamação. Como eu já falei, um canto alegre, um canto vibrante, um canto de louvor, porque vamos acolher o Cristo que vem a nós através da sua palavra. Como eu falei, este canto é rito, então ele tem uma estrutura própria. A estrutura do canto de aclamação ao Evangelho é feita pelo aleluia, mais o versículo que consta lá, ou no lecionário, ou muitas vezes usando o folhetinho que está na sua paróquia. Então devemos cantar entre o aleluia uma repetição, que é um versículo previsto nos lecionários para cada celebração e para cada canto litúrgico. E existe uma observação muito importante. Não esqueça que você não pode cantar o aleluia no tempo da quaresma. No tempo da quaresma, você vai cantar o versículo que está lá no lecionário, que vai substituir o aleluia. Após o canto de aclamação ao Evangelho, o sacerdote faz a homilia para nós e nós vamos responder à palavra de Deus professando a nossa fé. Professamos a nossa fé através do credo, que é rito. O credo ele pode ser ou não cantado, mas a sua fórmula é própria. Não existe a obrigação de cantá-lo, mas se pode fazer. É importante que o credo ele pode ser recitado em 2 coros, o coro da Assembleia com o coro do presidente, ou o coro da Assembleia com o ministério que está cantando, ou todos podem rezar o credo juntos. Após o credo vem a oração universal, conhecida como a oração das preces. O refrão das preces é rito e, como ele é rito, tem a sua estrutura própria. Após as preces, nós vamos passar para o segundo momento do nosso DVD, que é o terceiro momento da nossa missa, que é a liturgia eucarística. Na última ceia, Cristo instituiu o sacrifício e o banquete pascal. O sacerdote representa a pessoa de Cristo, como diz o nosso catecismo da Igreja Católica, in persona Christi. O sacerdote representa o Cristo que está em nosso meio. E Jesus pede que façamos o mesmo que ele fez. Na última ceia, Jesus tomou o pão,
deu graças, partiu e deu aos seus discípulos. É isso que nós vamos viver na liturgia eucarística. Ela atualiza o sacrifício de Cristo na cruz. Vejamos o que fala o nosso missal. Na liturgia eucarística tem a preparação dos dons, levam-se ao altar o pão e o vinho com água, isto é, os mesmos elementos que Cristo tomou em suas mãos. Na oração eucarística, dão-se graças a Deus por toda a obra da salvação. E as oblatas convertem-se no corpo e no sangue de Cristo. Pela fração do pão e pela comunhão, os fiéis, embora muitos não recebam só o pão e não o corpo e o sangue de Cristo, pela fração do pão e pela comunhão, os fiéis, embora muitos, recebem de um só pão o corpo e o sangue do Senhor, do mesmo modo que os apóstolos o receberam das mãos do próprio Cristo.